Paulo, escrevendo sua carta aos crentes em Corinto, ele disse: tenha ousadia no falar, falem com coragem, falem com ousadia, liberem palavra de bênção, de vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Esse capítulo 40 de Isaías, ele é um dos capítulos mais áureos para mim, no meu ponto de vista, porque ele mostra a grandeza do Deus a quem servimos. O capítulo 40 de Isaías nos mostra o potencial do Deus Todo-Poderoso, cujo nome é El Shaddai. Esse Deus Todo-Poderoso. Ora, Isaías 40, versículo 15, ele diz aqui: eis que as nações, todas as nações, imagine aí, 7 bilhões de pessoas na terra, todas as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. Você sabe o que é uma gota d'água, meu irmão? Imagine Deus olhar para todos os mortais da terra e considerar menos do que uma gota. Isso para mostrar o poder, o potencial do Deus a quem nós servimos. Isaías 40, 22, olha o que diz a Bíblia: ele é que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o Todo-Poderoso. Meu irmão, o Deus do capítulo 40 de Isaías é o seu Deus. Aquele Deus que não se cansa e nem se fatiga. Eu não estou aqui te falando de um Deus de bengala. Eu não estou aqui te falando de um Deus que está já com os cabelos brancos, descoloridos, ou até desprovido de proteção capilar como eu. Eu não estou te falando de um Deus minúsculo, de um Deus que está sentado numa cadeirinha curvado, com a espinha dorsal curvada, porque não pode se levantar. Eu estou falando de um Deus eterno, aquele que disse: antes que houvesse dia eu sou, e ninguém pode escapar das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? É esse o Deus que eu te falo acerca dele, o Todo-Poderoso, aquele que se revelou para Moisés como eu sou o que sou, aquele que se revelou para Abraão como o Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 17 e versículo 1, ele diz: Abraão, eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. É esse Deus que eu estou te falando acerca dele, meu irmão. Apesar desse Deus ser tão grande, tão poderoso, ele é um Deus que se preocupa com você. É um Deus que quer ver o seu bem. O bem de Deus é de dentro para fora. O seu espírito, segundo, a sua alma e terceiro, o seu corpo. Deus não tem interesse que nós estejamos sarados só no físico, só na matéria, só no bios. Deus tem interesse que meu espírito esteja em comunhão com Ele. Deus tem interesse que a sede das minhas emoções, a minha psiche. Pastor William Santos, o que é a psiche? É a alma, que vem do termo hebraico nefesh, que aparece como sede das emoções. Por isso a Bíblia diz, quando nós buscarmos a Deus, buscarmos de todo o coração e de toda a nossa alma. Esse é o Deus que quer nos abençoar, a bênção plena, de dentro para fora. A bênção no meu espírito, quando eu tenho comunhão com Ele, quando eu reconheço Ele, quando eu entendo que sem Ele nada sou. A bênção nas minhas emoções, quando eu amo, quando eu me alegro com tudo que tenho e com tudo que sou. E depois vem a bênção física, a bênção no corpo, que é a saúde, não é? Porque um dos nomes do Eterno é Yahvé Rafá, o Deus que sara, ou que não permite que as doenças venham sobre nós. Até porque no livro dos Salmos, no Salmo de número 32, verso 10, a Bíblia diz que doença, que mazelas, que dores são para os ímpios. Mas para os que temem e esperam no Eterno, serão cercados pela misericórdia de Deus. Bendito seja o Senhor. Então, nessa hora, eu quero dizer para você, creia na mudança. Você não nasceu para ser derrotado. Você não nasceu para ser um lelé, um João Ninguém, um Zé Ninguém, ou uma pessoa, Maria vai com as outras. Não, você nasceu com um propósito. Você é escolhido de Deus. A Bíblia diz no livro de João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 16: não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Você é escolhido de Deus, meu irmão. Minha irmã, você é escolhida de Deus. Deus escolheu você. Você faz parte de uma escolha de um Deus que não erra.
Deus não escolheu você por acaso. Ele sabe o nível, Ele sabe o grau do filho e da filha que você é. Por isso, dobre a sua atenção agora aqui para mim. Volte a sonhar. Acredite nos seus sonhos. Acredite numa mudança. Acredite, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Olha só, existem muitos ministros falando que o choro dura uma noite inteira. Isso não é verdade. A Bíblia diz que o choro pode, mas não diz que dura. O choro pode durar uma noite. Mas ainda que durasse uma noite inteira, eu tenho notícia linda para te dar. Olha para mim. Preste atenção. Redobre a sua atenção. Não existem 2 noites seguidas. Não existem 3 noites seguidas. Aleluia. Só houve uma única vez em toda a história da terra que houve 3 noites seguidas, que foi no Egito, quando 3 dias e 3 noites ficaram tudo escuro, e aí foi considerado como noite. Mas fora disso, meu irmão, não existe 2 noites, 3 noites seguidas. Entre uma noite e uma outra, sem dúvida, vai nascer um novo sol. E esse novo sol vai brilhar, vai trazer luz e vida e calor. E eu quero dizer para você que esse sol é a presença de Deus. Sol tipologicamente representa a presença do Deus eterno. Salmo 84, versículo 11, a Bíblia diz que nosso Deus é sol e escudo e não nega bem nenhum àqueles que o buscam. O que é que você precisa de Deus? Em que área você precisa de um milagre? É na sua área sentimental? O que houve com seus sentimentos? Como está seu coração? Está apertado? Está amargurado? Está triste? Foi humilhado? Foi rejeitado? Deus tem o remédio para o seu coração querido. É na sua área financeira? Como vai suas finanças? Como está a sua casa? Lembra daquela viúva de 2º livro dos Reis, capítulo 4? Que o marido havia morrido e deixou uma dívida muito grande para ela, e os credores queriam levar os 2 filhos? Ela teve sabedoria. Ela foi ao homem de Deus, profeta Eliseu, que lhe deu uma direção, porque o milagre estava na sua casa. E eu quero profetizar para você, há um milagre de Deus na sua casa. Hoje Deus vai capacitar a sua visão para você enxergar um milagre que Ele colocou na sua casa. Portanto, meu querido irmão, portanto, minha querida irmã, portanto, meu querido ouvinte, meu querido internauta, você já nasceu vencedor. Em que área você precisa de um milagre? Na área emocional? Na área sentimental? Na área financeira? Ou na área espiritual? Se for na área espiritual, a Bíblia diz, apóstolo Tiago falou claramente, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tudo começa por mim, pastor Flávio Ulisses. Viu, irmão Meire? Tudo começa por mim. É eu que tenho que tomar atitude. Não é assim, irmã Silvana? Deus reage. Agora as pessoas querem que Deus age, Deus nunca vai agir. Deus vai reagir diante da minha ação. Toda ação gera uma reação. Por exemplo, batei e abri-se-vos-á. Quem agiu? Eu que bati. Quem reagiu? Ele que abriu a porta. Buscar-me-eis e me achareis. Quem agiu? Eu que busquei. Quem reagiu? Deus que se deixou ser encontrado por mim. Sempre vai ser assim, meu irmão. Agora escute. Deixa eu me posicionar melhor aqui para te dizer a palavra de Deus. Aleluia. Eu sinto uma unção de Deus para falar isso para você agora. É preciso você querer. É preciso você querer mudança. Não adianta o mundo inteiro querer que eu seja abençoado se eu não quiser. Então, dentro desse prisma, eu tenho que ter atitude. Só tem coisas diferentes quem faz coisas diferentes. Se você faz o que qualquer um faz, você qualquer um tem. Se você faz o que os outros não fazem, você terá o que os outros não têm. Então é você quem determina o seu milagre. É você que determina aonde você quer chegar. Eu te pergunto, onde você quer chegar? É você quem determina o seu milagre. Porque um dia Jesus disse para um determinado cego chamado de Bartimeu:
Jesus disse: o que que tu queres que eu te faça? Quando ele estava parado à beira do caminho. O que tem de gente que sonhou tanto na vida, o que tem de pessoas nesse mundo, pessoas boas, pessoas sérias, que tiveram grandes sonhos, mas pela desventura da vida, pelos interpérios da vida, por situações que a mente humana nunca vai entender. Agora as pessoas se enclausuraram, se entristeceram, fizeram da fraqueza um paletó, se abraçaram, se enrolaram com o fracasso. Não, meu irmão, faça como o cego Bartimeu. Lance de si a capa da tristeza, a capa do trauma, a capa da ruína, a capa da infelicidade. Jogue para trás, dê um salto e corra para Jesus. Eu finalizo essa live. Antes de eu finalizar, eu estarei orando por você. Mas eu finalizo essa live te dizendo 3 fases distintas na vida de um sonhador. 3 fases distintas na vida de um crente, na vida de quem quer milagre. O versículo que nós lemos no princípio da nossa ministração foi o versículo 31 do capítulo 40 de Isaías, quando ele disse: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.